Eita, boa noite, gente. Boa noite, bem-vindos. Bem-vindos para esse final de noite de Páscoa, de domingo de Páscoa. Maravilha. Deixa eu ver se o Jorge já entrou aqui. Oi. Uhum. Bem-vindos. Bem-vindos e bem-vindas, todos e todas. Dizem que quantos mais coraçõezinhos forem acionados, mais gente o Instagram manda para cá, né? Eu não sei onde é que está escrito isso, eu não conheço essas regras. Júnior Bregantin? Opa, que legal. É, eu ouvi, quanto mais coraçãozinho. Oi, Juliano, tudo bem? Boa noite, bem-vindos, bem-vindos. E cadê meu amigo Jorge Camargo? Cadê? Eu sempre fico meio perdido aqui nesse negócio. Vou chamar o Jorge. Vamos chegando. Ah, chegou. É, aguardando o Jorge. Prontinho. Ô, Jorge, eu, Oi, mano. minha idade, né? Eu sempre me confundo aqui nesse negócio. Não, mas ele tá super ágil, cara. Já aceitou minha solicitação, bate pronto. Eu fico, eu fico esperando, pô, será que o cara já entrou? Será que não entrou? É que você me deu uma incumbência aqui, eu tava tirando umas dúvidas. Ah, é? E Umas eu dúvidas achando, sabe? musicais antes de ir pra Cova dos Leões. Mas sabe o que eu achei? Que você tinha, eu não sei quantas lives você fez hoje, né? É. E eu achei que, de repente, já tinham solicitado a você. Não, Mas não, não, não. É. Ah, não. pô, Tá tudo fresquinho aqui na memória. bom, tem um povo aí já com a gente, não é? Tá, E gente querida, eu para ler quem está chegando aqui, eu tenho que colocar uma lente aqui, né? Que fica feio pra certo. caramba, né? Mas tem um pessoal chegando aí. Se você Tá, você tem visão melhor que eu, se você quiser citar, enfim, fica tá à bom, eu vontade. já vi que chegou a Silvana Pinheiro aqui, chegou a Odete Menescal lá de Fortaleza, Olha, tem um pessoal chegando aí. que legal, que legal. Meu sobrinho está aí também, o Júnior Bregantin. Legal, Tá aí legal. também. Já vi que chegaram já. Que legal. Também a Maria Bailarina, o Hugo César, tem um pouco chegando aí. Viu, Jorge? Diz que, Diga. diz que nas regras do Instagram, quanto mais É, coraçõezinhos eles acionarem aí, mais o é. Instagram manda a gente para cá, entendeu? Ah, é? Porque a ideia é que essa live bombe, entendeu? Essa é a ideia. Não, vamos confessar, né, Brega? A gente quis fazer essa live só para a gente poder bater um papo, que faz tempo que a gente não conversa, né? É verdade, é verdade. A razão principal era essa, a gente poder se Viu? encontrar online. É verdade. E, na verdade, eu estou assim com você e com alguns queridos, né? Que eu encontrei lá no começo do mês de março,
Se eu soubesse que nós íamos ficar tanto tempo e sem previsão para nos reencontrarmos, os nossos abraços tinham sido muito mais demorados, É os verdade. É cafés tinham verdade. sido mais demorados. Mas essa é a grande lição de tudo isso, né? Uma das grandes lições, né, Brega? É A gente precisa sim, viver cada momento intensamente, porque não sabe se vai ter outra oportunidade, né? é verdade, amigo. É verdade, é verdade. Nossa, isso está me fazendo queimar a cabeça aqui de tanto pensar. Não, e é assim, eu estava comentando antes de você, antes de a gente entrar no. Estava comentando com o Guida agora há pouco, e que assim, eu estou achando, embora esteja Hum, aqui em isolamento, que os dias estão passando rápidos. Meu é dia passa verdade. rápido. Não Eu não dou... obstante, A gente não está dando conta de fazer as coisas que precisa fazer, já reparou? Não? exato, é. Não obstante, Jorge, o último encontro que nós tivemos presencialmente em termos de caminho foi dia 8 de março. A impressão que eu tenho é que faz uma eternidade. Interessante isso. O dia passa rápido porque tem muita coisa. Eu estou trabalhando muito, não é? Mas, ao mesmo tempo, quando eu me lembro do último encontro nosso, dá a impressão que foi há séculos, entendeu? É A verdade. impressão que eu tenho é que as nossas almas elas estão lidando com o novo e elas estão administrando isso, né? Mexendo, né? Sei lá, tem umas coisas acontecendo aí, amigo. Tem, umas coisas. Tá É, pesada. pesada, pesada. Bom, para É, que para que os que estão aí conosco e que estão chegando saibam, alguns saibam, sabem, outros não, né? Mas nossa jornada como amigos, né, já passa de 30 anos, né, Jorge? Que é nos verdade. conhecemos, né? A gente se conheceu lá em meados da década de 80, né? E claro que acho que os últimos 15 anos foi que nos aproximamos mais, né? É verdade. Foi o Isso mesmo. começo aí, começo dos anos 2000, a gente se aproximou muito, mas, na verdade, nesses mais de 30 anos, a gente caminhou muito perto, muitas vezes, em muitas situações, enfim, né? Então, é uma jornada longa, eu sou um testemunha, né, da sua criatividade, da usina, né? Eu costumo dizer que você, o Vavá, o Gladir, vocês são usinas, né? Vocês são criativos demais, vocês têm um arsenal de ideias e de possibilidades e vocês vão colocando isso em poesias, em melodias, que é uma coisa espantosa. E eu sou um privilegiado por poder testemunhar isso, né? E de quando em quando você me presenteia com alguma coisa bem novinha, assim, né? É uma alegria, viu, Jorge? Queria te agradecer por isso e por esses anos todos. Mas É bom. é o que o Santo Livro nos diz, né? A quem honra, honra, né, Brega? Então você faz por onde? Você faz por onde, né? Receber as primícias dessas criações e tudo, né? É uma delícia, Você, amigo. em muitos sentidos, nos sustenta, né? Nos apoia, num sentido bem amplo da palavra, de modo que a gente possa fazer o que a gente faz com alegria e com Uhum, sentido, com uhum, uma visão de propósito, né? uhum. Então, não precisa agradecer, não. A gente que agradece também Ah, por tudo isso. é uma delícia, é uma delícia. E eu curto, bom, você sabe disso, né? Quanto eu curto, né? Agora, para o pessoal que está aqui, eu, agora há pouco, quando conversamos, né, sobre o que faríamos, além de conversarmos, né, e prosear um pouco, é, como nós estamos terminando o final de semana chamada Semana Santa e o domingo de Páscoa, enfim, desde quinta-feira, né, que a gente vem, óbvio, na memória, lembrando, né, celebrando, refletindo, pensando. Coincidentemente, né, essa é uma Páscoa muito diferente, né, como foi a Páscoa lá naquele dia, né, há 2020 anos atrás, né? Essa é uma Páscoa
absolutamente inédita, né, para nós, né, para o mundo, não é? E aí eu lembrei de repente, lembrarmos o seu trabalho junto com o Guilherme, junto com o Nelson, né? Quem mais estava? O Guilherme, o Nelson, você? O João também, né? O João O João participou também. nas composições, né? É, Foram é, 4 compositores, né? é, Eu, o Guilherme, o João e o Nelson. E o é. Heather também, né? O Então, Heather também participou, né? É, sim, muitas das canções são parcerias com ele também. é. E na época, quer dizer, o material saiu com o título de Vento Livre, né? Que Uhum. é uma leitura cantada, né? Poética, dos dias da Páscoa, né? Da morte, crucificação e ressurreição de Jesus. E é um trabalho, eu lembro até que há pouco tempo, acho que o ano passado, ou 2 anos atrás, você reviveu, né, Jorge, esse trabalho, né? Lá no caminho, inclusive, né? A gente É, fez a isso. noite Ah, lá. isso, verdade, verdade. Agora estou lembrando. A gente sentou ao redor da mesa e você foi trabalhando aquelas canções e, óbvio, né, Isso. trouxe à memória muita coisa das nossas lidas, né, lides com as igrejas, né, que por onde andamos e quantos grupos que encenaram, né, aquele trabalho e o que rodou aquilo, né? Na época era um vinil, né, uma capa linda, não é? E até hoje, certamente, não só os da minha geração, da sua geração, mas muita gente lembra, né, daquelas canções e do trabalho que foi, a proposta que foi, né? Não sei, acho que valeria a pena a gente lembrar algumas daquelas canções e Vamos fazer. vamos. Vamos Vamos fazer. que nós já estamos falando muito já. Os caras não fazem ideia do que a gente conversa, né, Jorge? Desde o princípio de todas as coisas era o Verbo, Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. Ele mesmo criou o universo pela sua palavra e nos resgatou com imenso poder. Tirou-nos da morte para novo viver. Louvores, como é que é? Louvores e glórias a Cristo Jesus, o Verbo de Deus, nossa luz, e nos resgatou com imenso poder. Tirou-nos da morte para novo viver. Louvores e glórias a Cristo Jesus, o Verbo de Deus, nossa luz. Maravilhosa, linda, linda. Você como é que foi montar isso naqueles dias lá, Jorge? Como é que vocês se organizaram? A gente se reunia regularmente para compor. Isso era uma coisa, foi uma coisa muito importante, acho que na minha vida, do João na época, do próprio Nelson, e do Heather, né? A gente tinha esse propósito, esse hábito, mas não era mais que um hábito, era um compromisso de nos Curiosidade, reunirmos regularmente.
Oi? Jorge, curiosidade, vocês se reuniam para compor. Que lugar? Onde que era? Tipo assim, Era lá no escritório da igreja do Morumbi. do Morumbi. O Guilherme trabalhava lá em tempo integral, então era mais fácil a gente ir até ele, Vocês iam lá. e ele coordenava o processo, porque ele, na verdade, ele escrevia as letras, né, todas as letras. Sei. Então a gente chegava semanalmente com ideias, Aham. e aí ele ouvia as ideias e falava, bom, olha, isso aqui está interessante, vamos por esse caminho. Aham. E, e aí ele ia sentando com a gente e ia escrevendo as letras em cima das ideias que nós trazíamos. E Tá. ao final do dia a gente sempre tinha alguma coisa, uma ou duas canções novas, entendeu? Sei, sei. E, e aí na semana seguinte a gente se encontrava de novo e às vezes tinha dia que a gente chegava com um monte de ideias, e tinha dia que a gente chegava com ideia nenhuma, e aí ele falava assim, não, mas nós estamos aqui para fazer, vamos, se virem, vamos pensar em alguma coisa. Ele E aí era, a gente acabava no final do dia tendo alguma coisa. Entendeu? Jorge, Isso foi muito importante, acho que na vida da gente, para é, criar essa ideia de que o trabalho de composição não é só inspiração, é transpiração também. trabalho, né? Né? Então, é trabalho, é sentar lá, escuta, olha, essa ideia não está tão boa, mas o que a gente pode fazer para melhorar hoje? Vamos fazer. E o E Guilherme ao era meio final. tirano, assim, ele era meio tirano, tinha que fazer mesmo. Não era tirano, mas ele era, né, liderava o processo, né? Então, como todo líder, ele incentivava a gente, olha, hoje as ideias não estão tão boas, mas, entendeu? Não quer dizer que não possa sair. Aham, E há muitas dessas canções que, à época, a gente falou assim, puxa vida, não tá aquelas coisas, né? aham. Mas que depois, quando elas ficaram prontas, elas ganham vida própria, né? E aí, às vezes, nos surpreendem. Fala, Sim, nossa, eu não dava nada por ela e ela tá ali naquele contexto e ela serviu o seu papel e olha, né? Como ficou legal. eu gosto É quando você, isso, eu gosto quando você fala que elas ganham vida própria. E é verdade, né? é Elas saem verdade. de vocês, né? E ganham o mundo, né, meu? De repente você chega em alguns Eu lugares, o falo que cara. são filhas, né? São filhas. Exato. No meu caso, tem algumas filhas emancipadas já jovens Já, senhoras. bom, nós estamos falando de que ano exatamente isso, Jorge? 1985. Pô, Na verdade, nós começamos a nos reunir no segundo semestre de 1984. E aham. aí nós fizemos aquelas canções para a conferência missionária que ia acontecer em julho de Isso, 85. Então, o isso. final do segundo semestre de 84 e o primeiro semestre de 85, a gente se dedicou a escrever essas canções. E Ah, foi aí que nasceram, né? Tipo, de todas as tribos, povos e raças. Foi nesse processo nesse também, processo. né? O Rei da Glória, o Rei dos Reis. E também, bendize a minha alma ao Senhor, Senhor, tu és Uau, não, maravilhoso. mas não entrou no vento livre, mas elas brotaram nesse processo. Elas brotaram nesse período. O Muitos Virão Te Louvar e o Por Isso Reina entraram no primeiro disco, que foi o Missões de Adoração 1, que foi lançado na conferência em julho. E aí, Nossa, logo depois, a repercussão foi tão legal, enfim, tinha gente do Brasil inteiro naquela conferência, que, né, um monte lembro. de gente levou aquele material para casa, e aquilo teve Demais. uma repercussão muito grande. E naquele mesmo semestre, a gente já começou, então, a compor as canções do Vento Livre. Porque aí ficou o desafio da gente fazer gravar o disco até o final do ano para lançar no Natal. Aham, Foi o que aham. aconteceu. Então, Demais. entre meados de 85 até dezembro, nasceram esses dois álbuns, o Missões e Demais. Adoração e o Vento Livre, com essas canções. Demais, Né? demais, demais. Pô, tem um Foi pessoal muito, aqui que não tinha nem nascido. Acho que nem os pais deles tinham nascido. não sabe nem o que a gente está falando. Mas essa narrativa do processo para É, isso redundar em canções que elas se eternizaram, na verdade, né? Por exemplo, essa que você é. acabou de cantar, ela dá o início, né? Aí em seguida veio qual? Naquele. Pois bem, né? Aquele que criou o universo e os astros espalhou por seu lugar.
embora tão grandioso, está tão perto. O Deus onipotente decidiu se revelar. Nele estava a vida eterna, ele era luz, energia feita, gente, meu Senhor Jesus, em meio à escuridão, veio brilhar, e cada coração pode iluminar, ele é vida, sobre a morte triunfou, ele é luz, toda treva dissipou, ele é vida, sobre a morte triunfou, ele é luz, toda treva dissipou, Jesus, aquele que criou o universo. Nossa, maravilhosa. Merlina entrou aí, Jorge. Ah, é? Abraço, Belino. Eu vi o João por aí também. João, abraço. Ah, que legal. Bem-vindo aí ao nosso papo. Ah, que legal, que delícia, que delícia. Aí a próxima canção, que é o Verbo Virou Gente, é um desses exemplos que eu estava mencionando, dos nossos encontros, Brega. Eu me lembro, o Nelson chegou naquele nosso... Era uma quarta-feira, a gente se reunia às quartas-feiras. Ele chegou e falou assim, olha, eu tenho uma ideia aqui. E aí mostrou a melodia, né? E a canção seguinte, justamente na ordem, era a que falava e o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? E aí Guilherme sentou e escreveu a letra e ali ninguém precisou mexer em mais nada, estava pronto. Nossa. Então foi um daqueles dias de inspiração, né? Nossa. Então, o verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória do Pai, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. Que lindo, que lindo. Ô Jorge, esse período, né, a Igreja Batista do Morumbi era, na verdade, uma espécie de marco, né, histórico, né, para as comunidades cristãs evangélicas no Brasil e, sobretudo, aqui em São Paulo, né, sobre como diria Ari Veloso, sobre a batuta de Ari Veloso, né? E a minha pergunta, porque eu não tenho ideia, Ari, de alguma forma, interferia nisto, não? No trabalho de vocês? Não, na verdade, não. Até onde eu me lembro, ele obviamente... Aí o que acontecia é o seguinte, a gente fazia essas canções, ficava o dia inteiro lá, e à noite, às vezes, tinha reunião da equipe pastoral, o pessoal chegava, e aí o Guilherme falava, não, queria mostrar para vocês, chamava os caras para a gente tocar para eles. Né? E a maioria, sempre assim, na maioria das vezes, eles falavam, puxa, sensacional, é por aí, cara, toque em frente. E o Ari curtia muito. E eu me lembro que ele gostava muito do Vento Livre, ele gostava da canção da Moça do Poço, né? Do Tantos Amantes. Que, aliás, é uma melodia minha. Então ele sempre falava para mim, batuta, aquela música, eu acho demais e tal. Ele gostava muito. De todas as canções do disco, é a que ele mais gostava. Essa melodia é sua? Essa melodia é minha. Que a Marlene cantou? Isso, é. Uau. Então, é o que eu te falei. Aí, num dos dias eu cheguei, quer dizer, um dia chegava o Heather com um monte de ideias, ele sempre, nossa, um monte de melodias, e aí ele tocava, a gente ficava, cara, que legal. Acontecia às vezes dele, por exemplo, essa canção que eu fiz, Vida e Luz, aquele que criou o universo, ele fez toda a primeira parte, né?
Nele estava a vida eterna, ele era a luz, energia aceita em meio à escuridão. Veio brilhar e cada coração pode iluminar. Ele fez só até aí. Aí não desandava. Aí eu fiz o restante. Ele é vida, sobre a morte triunfou. Ele é luz, toda treva. Então, assim, ele fez uma parte, uma boa parte da canção, mas ele não conseguia terminar. Aí eu fiz o restante, né, com a letra do Guilherme. Então, assim, aí um dia eu cheguei com essa melodia, né? E aí o Guilherme fez a letra e aí ficou a música, né? Tantos amantes na vida, fugaz alegria, tão curto prazer. Quanto mais tenho, mais quero, já me desespero, não sei o que fazer. Eis ali um homem, parece um judeu, tá sozinho, cansado de andar. Até falou comigo, água me pediu, acho estranho querer conversar. Não me chamou como os outros, me olhou como gente, chegou-me a dizer: se você soubesse quem sou, logo me pediria, e a água da vida eu daria, você daria razão pra viver, daria razão pra viver. Meu, ela é linda essa canção. Meu Deus do céu. Bom, e na voz da Marlene, então, ficou uma coisa extraordinária. O Ela deu, né, Jorge, um toque pessoal não, e Marlene inconfundível. uma das vozes mais lindas que eu já ouvi na minha vida. Ela me faz muito bem. A voz dela me faz muito bem. O Jorge, me diz uma coisa sobre isto. As letras, né? As palavras de todas essas canções do Vento Livre, elas são, a impressão que dá, você disse que vocês chegavam com Com as com as melodias. melodias e com coisas mais ou menos assim, mas a impressão, às vezes, que a gente que está aqui de fora assim, é que as palavras foram escolhidas de um tal modo, porque elas ganham um peso, uma intensidade à medida que elas combinam com as notas, né? Que dá a impressão, às vezes assim, pô, nunca ouvi isso, sabe as coisas assim? Nunca ouvi, que nem essa do Poço, quando você olha para o texto, não é? Cara, é muito profundo, não é? E a minha pergunta, né, a você assim, vocês falavam sobre isso? Vocês tinham essa preocupação do tipo essa palavra ou aquela palavra, se Não. preocuparem com Isso as era uma palavras? coisa que a gente. Não, a gente deixava isso muito na mão do Guilherme, né? Eu acho que o grande mérito desse trabalho, ter essa repercussão depois de tantos anos, eu acho que para além de juntar um monte de gente que estava ali, né, com a mão na massa, é o fato dele ter essa habilidade, assim, de ter um profundo conhecimento teológico, como pastor e teólogo que ele é, mas ser alguém que ama as palavras, né? Ser um poeta, ser uma pessoa das palavras. Aham, aham, Então, ele conseguia, né? Ele conseguia unir esses dois mundos, né? aham. O da teologia, da revelação do texto, e o da poesia, e sempre trazendo um toque de brasilidade, alguma coisa que tivesse a ver com coisas que a gente já tinha ouvido, ou já tinha lido da literatura brasileira, ou da poesia brasileira. Então, realmente, ele é muito especial. Isso é uma Fez um coisa, trabalho, um isso é trabalho algo impressionante. isso é algo também que havia uma preocupação naquela época,
né, que era de trazer para o cancioneiro, vamos dizer, para a música cristã, não é? Aquilo que estava acontecendo para fora, né, na MPB, enfim, os movimentos, né, que haviam, né? Sim. Nós somos uma geração, eu, João, que fomos profundamente influenciados pelo que tocava na rádio na final da década de 70, meados da década de 80. E Uhum. ainda nessa época se tocava muito a música brasileira, né? Sim. Então, a gente é fruto disso, né? E a música que a gente faz até hoje tem essa marca, né? Uhum. E logo depois, no final da década de 80, começa o movimento gospel e aquilo tudo, que eu acho que também na música dita não cristã, também descemos, né, uma ladeira. Estamos descendo uma Sim, ladeira já faz sim, alguns anos, né? sim, E eu sim, não penso que é saudosismo, e eu não falo isso com amargura, só estou sim, constatando um sim, fato estético. sim, Assim, sim. a coisa degringolou, né? É, E hoje, num país como o nosso, com mais de 200 milhões de habitantes, o próprio João me falou, a gente estava batendo um papo um dia desses, são uhum, mais de 350 ritmos catalogados nesse país. Que uhum. país no mundo tem essa riqueza rítmica? Eu me arrisco a dizer que nenhum, Acho entendeu? que Então, não. e o que nós estamos fazendo com isso, né? A É, partir da nossa vivência como artistas? É uhum, um, é um cenário de terra arrasada, infelizmente. é, Mas eu acredito que pode mudar. não, E eu trabalho para isso, com o meu trabalho. O João trabalha fazendo o trabalho dele. O Fernando também, como um grande músico, pianista, artista que é. E aliás, educador, também está a- fazendo a- isso. as lives do Fernando e a Carol estão deliciosas, né? Então, O duro é que coincide aqui com tantas lives, às vezes não dá. é tanta lá. Mas o Fernando e a Carol têm lives deliciosas, maravilhosas. Agora, você tocou no assunto, acho que vale a pena, mas eu queria que você depois fosse para a canção seguinte, né, que acho que vale a pena lidar com esse material que foi produzido naquela época. A questão, nessa época, por exemplo, vocês estavam se reunindo para compor, mas todos já militando, a questão do mercado, o mercado musical. Tipo, vocês faziam ideia que estavam no mercado e que poderia virar o mercado que virou isso? Não, a gente, Brega, você conhece a gente. Claro, a gente está antenado, a gente né, procura estar conectado Claro, minimamente com esse mundo da claro, arte. claro. Mas isso nunca foi a nossa prioridade, né? Uhum, Nunca foi. A uhum. nossa prioridade foi deixar a coisa fluir. E é por isso que eu acho que a coisa flui até hoje. Porque, assim, eu não parei de compor. Depois, anos depois, eu encontrei o Gladia, que é um compositor maravilhoso. A gente continua escrevendo. A gente quer escrever até ficar velhinho, É, entendeu? Porque essa, porque essa fonte de onde tudo isso brotou, ela não secou, ela não né? secou. Eu acho que não secou por isso, porque eu acho que a gente sempre fez isso por amor. Claro, nós temos conta para pagar, como diz o Levi, nós temos os nossos boletos, É, como todo mundo. é. Mas eu acho que a gente, né, assim, eu lembro às vezes, nessa época, né, quando eu fazia, algumas pessoas falavam assim, nossa, aí eu mostrava uma música nova numa roda, assim, não, mas essa música é muito boa, você não pode tocar em qualquer lugar. Não posso tocar em qualquer lugar. Não, você tem que guardar isso. Cara, o dia que eu guardar isso, sabe, a fonte vai secar. É verdade, é verdade. Porque é uma lei espiritual, meu amigo. O que você Aham, dá, você aham, recebe. aham. O dia que você quiser, sabe? Sabe o Akan lá, que pegou as coisas e enterrou lá no negócio? Aqui eu Sim, vou guardar para mim. sim, 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 sim. Não pode. Não pode. Isso é semente, né? Tem que brotar o E tempo aquela todo. frase, né, que o Tom Jobim eternizou numa canção que vem lá dos romanos, né? É, Como é que é? Breve é a vida, breve. longa é a arte. É, A gente passa, amanhã não estou aqui, você não está aqui, é mas verdade, esse legado de é verdade. beleza É, e de integridade naquilo que se faz, isso aham, permanece. com certeza. Qual que é a Todas as próxima, nossas qual vidas. que é a próxima canção?
A próxima é uma canção do João que eu vou pedir licença para tocar, João, se você tiver ainda. Você perdoe os meus erros aqui, tá? Os meus acordes. Porque Não, tocar música sua não ô é para qualquer Jorge, um. ô Jorge, ô Oi, Jorge, ô Jorge, oi. o pessoal que está aqui, como eu, por exemplo, a hora que você começa a cantar, dá uma vontade de cantar junto. Pode cantar. Foi certa noite um homem, mestre procura, a perguntar confuso, onde posso encontrar a vida? Por que lutar? Pra que viver? Qual a razão de ser? Embora fosse tão piedoso e conhecedor da lei de Deus e dos profetas, fosse até doutor, batia em seu peito um coração cansado das letras do saber, na mente um vazio, solidão, angústias do viver. Vendo seu sofrimento, Cristo lhe declarou que era preciso renascer para alcançar o reino eterno. Como fazer para reviver o dia em que nasci? Quem nascer da carne é carne, filho de mulher. Mas o vento sopra livre, sempre aonde quer. Assim também sopra o Espírito da parte do eterno Deus e faz brotar nova vida no coração de quem o receber. Salve, João. Salve, Jorge. Que delícia, cara, que delícia. Me lembro, viu? Eu estava pastoreando na época Jardim Rincão, aqui na Zona Oeste de São Paulo, né? Eu comecei a pastorear oficialmente em 83, né? E a Lau tinha um grupo musical, porque naquela época a gente chamava de conjunto musical, né, Jorge? Lembra disso, né? Não era banda nem grupo, era conjunto. Conjunto. E aí nós fazíamos, como é que nós aprendíamos nessas canções, né? Pegava o vinil com uma vitrolinha, sábado à tarde, lá no fundão da igreja, que não podia ainda usar E bateria. furava o disco. Ficava ouvindo umas 1000 vezes para tirar. Exatamente, vai até... E aí apresentava na Páscoa, né? Quantas vezes, né, esse Vento Livre foi tema, né, de cantatas e trabalhos lindos, né? E é interessante que vocês, a partir disto, né, e de outros, né, daquela época, de outros projetos daquela época, inseriram, eu diria assim, para sempre, definitivamente, no contexto musical das igrejas, ritmos, instrumentos, ideias, na verdade, inspiraram, né, dezenas, centenas, eu acho que milhares de compositores, de músicos, de caras que pegou o violãozinho ou pegou o papel, o lápis e começou a escrever. E aí saiu muita coisa boa, né, Jorge? Sim. É. É verdade. Assim como também fomos inspirados. Eu me lembro quando eu ouvi De Vento em Popa, né? O disco De Vento em Popa, quando eu ouvi, tipo, vem meu Senhor olhar no fundo do meu coração e ver se existe dentro dele uma razão para te fazer entristecer por mim. Nossa, eu lembro que eu ouvi isso com 15 anos de idade dentro do Fusca branco do meu pai.
que ele tinha um toca-fitas assim, bem, sabe, aqueles toca-fitas assim, de Aham. época. Eu botando a fita ali, ouvindo isso, eu falei, uau, quem são esses caras? Que Eu maravilha. quero tocar como eles, eu quero escrever canções como eles escrevem, né? Que lindo. Então, Que lindo. foi tudo, né? Depois, enfim. Nossa, é impressionante. Na verdade, alguns dos que estão hoje aqui entre nós, graças a Deus, estão entre nós, né? Eles se serviram, né, desse arsenal de criatividade daquela época, dos que os inspiraram, né, e do tanto que você e os queridos todos inspiraram para ter o que nós temos hoje em termos de cancioneiro. Não é? Tem, É, óbvio, não dá para não pôr os olhos críticos muitas vezes, né? Mas deixando de lado, aparando essas arestas, tem muita coisa boa, né? A claro. comunidade produziu muita coisa boa, Uhum, veio gente muito boa, né? Fazendo coisas muito legais, né? com certeza. E qual que é a próxima aí? Então, queria tocar uma que eu acho lindíssima, das mais bonitas do disco do Vento É. Livre, que é aquela do Ó, para quem, Jorge, só um O minuto. Convidado. Para quem tá chegando aqui, né? Porque tem um pessoal chegando, estou olhando aqui, tentando ler, enfim, nós estamos, por conta do final de semana de Páscoa, fazendo um remember aqui do disco Vento Livre, né? Que foi um trabalho produzido lá em meados dos anos 80, por esse que está aqui com a gente, Jorge Camargo, João que está aí, João Alexandre, Guilherme Kerr, Jorge Heder e tantos outros, né, que participaram na produção, enfim, de tudo. Então, nós estamos fazendo uma trazendo à memória aquilo que nos traz esperança. Então, uma canção lindíssima. Dia feliz de um rapaz, Linda. sonhos de amor da menina, flores, cantigas e paz na união dessas vidas. Em meio às festas e à luz, gente, barulho no ar, chega o amigo Jesus para participar. Mas de repente faltou vinho que a festa alegrava, e a mãe de Jesus lhe avisou: eis que a bebida se acaba. Ai, como é triste chegar ao fim de toda alegria, não ter mais como brindar a beleza e a poesia. Logo chamaram Jesus e ele ordenou num instante: encham de água as talhas e sirvam adiante. Eis que o milagre se fez, a água se transformou em vinho ainda melhor. Toda alegria voltou, eis que o milagre se fez, a água se transformou em vinho ainda melhor. Toda alegria voltou. Dia feliz de um rapaz, sonhos de amor da menina. Que coisa linda, cara. Essa daí é de quem? Quem fez essa letra? Essa bom, a letra do Guilherme, a música é do Heather e é minha. Tá.
De novo, aquela mesma história. Ele chegou com lá, 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 aí ele, lá, 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 e parou aí, não conseguia terminar. Aí eu fiz. Que delícia. Escuta, vocês tinham uma preocupação em combinar as vozes? Aí vai uma outra pergunta também. Vocês se conheceram nesse contexto? Cada um veio de um lugar ou vocês vinham de lugares mais ou menos iguais, assim, para combinarem vozes, essas coisas? Não, a gente. Não. Bom, primeiro a gente estava preocupado em compor, né? Quem ia gravar a gente não tinha ideia, né? À Aham. medida em que o trabalho ia se desenvolvendo, aí, bom, isso aqui vai ser gravado? Decidiu-se. Tá, decidiu-se que vai ser gravado. Bom, quem que vai produzir? Bom, quem que vai tocar? Pô, você compôs, eu acho que talvez seja melhor você tocar, porque daí fica tudo mais fácil, a gente ganha tempo e tal, aquelas coisas, Aham. né? E aí, à medida que a gente foi rumando para gravar, é que essas outras coisas relacionadas a vozes, quem ia cantar o quê, que foi sendo definido. Aham. Mas já isso durante a gravação, né? Quem quer fazer solo? Ó, aquele pedaço ali, acho que ó, dá para o Nelson, a música do Nelson ele faz. Ó, aquela ali, talvez você possa começar, o Guilherme também canta, e assim a gente foi dividindo as coisas, entendeu? Aham. Como um time de futebol, quem que vai jogar em que posição? Vocês tocaram e cantaram, todos? Não, então, o João, como morava em Campinas, o processo foi um pouquinho diferente com o João. O Guilherme, eu acho que ia a Campinas, e aí eles se encontravam, e aí o Guilherme ouvia as ideias do João também. Foi aí que nasceu a canção Vento Livre, Aham. e a canção final, que também é de autoria do João, que tantas outras coisas, né? É Aham. uma música linda. Então, isso aí, o Guilherme e o João fizeram, né? Acho que eles fizeram em Campinas, aí o Guilherme trouxe, falou: olha, o João fez isso aqui, e ó, é lindo isso aqui. Aí todo mundo ouviu e falou: claro, tá tudo certo, vamos, Como fechou, não, fechou. né? Como não, é? Como não, né? Então era assim, o processo foi assim. Escuta, a única voz feminina é da Marlene? A única voz feminina é a da Marlene. Que o disco inteiro são homens cantando, né? Porque aí tem, né, às vezes tem detalhes, né, de prazo, de tempo, Aham. praticidade, olha, a gente precisa terminar isso logo, então vamos pensar quem que pode resolver isso logo. E aí Uhum. tinha aquela coisa da disponibilidade, vamos precisamos ensaiar isso durante a semana, quem está disponível, quais os músicos têm disponibilidade, né? Sim, sim, Naquela época você não tinha tantos músicos de tempo integral que pudessem, entendeu? Você sim, está falando de algo de 30, quase 40 anos atrás, né? sim, 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 sim. Todas essas eram questões que eram avaliadas na hora de se produzir alguma coisa, Aham, né? aham, aham. Ainda mais alguma coisa, né, daquele tamanho, porque daí o pessoal na igreja, alguns empresários, Deu uma travada. né, Deu uma que travada, Jorge. custava. Hã? Eu estou dizendo que na época, um grupo de empresários da igreja se reuniu e resolveu bancar o projeto. E aí nós tivemos um grupo de cordas, de metais, que era uma coisa rara na época, porque Ah, é caro, que era legal. caro. Então isso tudo, né, deu ao projeto algumas características únicas na Ok, época. entendi. Singularidades, né? Novas, né? Para aquele tempo, né? Que legal. E a próxima canção, qual é? A próxima canção, depois tem o que eu gosto muito. Não vai dar para tocar todas, mas tem a do. Não, a gente. Bom, aí vem Escuta, Noite, né? Noite é uma canção maravilhosa, né? escuta, Jorge. Oi. A gente vai parar a hora que cair o Instagram, é isso? Não sei quantos minutos resta. É, porque daqui a pouco, eu acho que nós temos 10 minutos. E Ah, eu vamos ainda. fazer então.
E eu ainda Fala. queria, viu? E eu ainda queria falar um monte de coisa sobre pandemias ainda, mas acho que não vai dar tempo dessa vez, né? Você que sabe, Brega. Você que manda. O que você quer que eu faça? Não, faz essa que você ia fazer agora. Tá bom, vou fazer, ó. Noite sem descanso, viu Jesus amanhecer. Sol de um dia triste, sexta-feira de horror. Chefes, sacerdotes maltrataram pra valer a quem é da própria vida o autor. Pelo bem que fez, pagou. Não, errei sim, mas foi Pilatos quem por fim o entregou. Cara e mãos lavadas, a saída que escolher. E o povo irado, como um só se levantou. Falou. Será que a voz do povo é a voz de Deus? Cruz e morte ao Redentor. Quase meio-dia, o Salvador já preso à cruz. Cruzou o maldito, cruz de dura punição. De repente em trevas, pois fugiu a própria luz. Que linda, que linda. Ô Jorge, Oi, vamos fazer, vamos fazer o seguinte: diga aí. faz a última do disco, que Uhum. ela é como termina o Tantas texto de. outras, É? tantas outras coisas, né? Isso, é como termina o texto do Evangelho de João, né? Que dá o fechamento, né? O fechamento que João dá à história de Jesus, né? Olha, ele escreveu tanta coisa que se fossem ser registradas e tal, não caberia nos livros da terra e tal. O trabalho termina, né, com essa canção. Aí eu tenho a impressão que a gente poderia, a hora que cair, a gente vai conversar, a hora que cair a gente volta, porque eu queria, se você quiser atender-nos, que você nos brindasse, por exemplo, com as 3 últimas canções que você fez no confinamento. Tá bom? É possível? Bom, Então, possível. então vamos terminar essa hora aqui com o vento livre. A hora que cair, a gente volta e aí a gente faz as 3 últimas canções que você fez Tá em bom, plena pandemia. vamos lá. Ah, porém, tantas outras coisas que Cristo fez, que Ele falou, enquanto andou por este mundo que nem caberiam nestes pobres, curtos versos da canção. Estas, porém, foram escritas para que creiam que é o Filho de Deus. E crendo então, tenham vida eterna em seu nome, vida plena que Ele prometeu e dá a todo que nele crê. Amém.
naquela época, Jorge, naquela Hum. época, até aplaudir os irmãos era complicado na igreja, né? Lembra disso? Era complicado, né? Não, que tem que aplaudir só Deus e tal. Não, pode aplaudir os irmãos. Nós avançamos muito e vocês são responsáveis por muito disto, né? Com certeza. É. Agora, bom, na verdade, assim, até por conta, obviamente, da minha idade e a história, né, que a gente tem e que envolve você, João, Nelson, Jorge, eu tive, eu tive, eu tive o prazer, né, de conhecer o Heather, tive o Uhum. prazer de estar algumas vezes à mesa com ele e tive o Uhum. prazer de fazer parceria na área social aqui na nossa região. Enfim, Jorge Heder era uma figura, Uhum. bom, inesquecível, não é? Inesquecível. Sim, E a vontade é, às vezes, de ficar falando um pouco mais dessas pessoas. Alguém lembrou o Pimenta aqui, não é? sim. Com quem eu não tive, né, nenhuma proximidade com o Sérgio Pimenta. Eu vi o Sérgio em 1986, lá naquele encontro da CEPAL, que você começou, né? Em 86, em Águas de Lindóia, e o grupo Semente lançou aquele disco de capa azul, aquele Sim, o Criação? Criação. Criação, Ele né? foi o último. Foi o último, né? E eu lembro Exato. que foi o mais próximo que eu cheguei de Sérgio Pimenta, foi naquela semana, e logo em seguida, lamentavelmente, ele foi recolhido de entre nós, tão jovem, tão menino, né? Mas assim, eu tô querendo dizer o seguinte, que esses caras mereceriam essas memórias, né? Não sei se você concorda comigo, né? Porque dizem, e é verdade um pouco, né, que o brasileiro não tem memória e a gente passa por cima de histórias maravilhosas e às vezes não damos Sim, conta de fazer nossos memoriais, né? é Eu estou verdade. falando de Heder e de Pimenta que mereceriam memoriais, né? Como no protestantismo isso não é muito comum, É, é né? verdade. A gente vai desprezando, né? Mas, meu Deus, né? Tem quanta história. Pimenta tem um arsenal, né? De composições, né? E Heather também, enfim. Mas eu fecharia essa nossa primeira hora, para a hora que terminar, a gente faz o processo de novo, te trago de volta, Uhum. iniciando assim, o que é para o artista, né? O que é para o artista um período como este aqui que nós estamos vivendo. Quer dizer, é um período inédito para o mundo, conquanto o mundo já viveu outros períodos em regiões e situações e épocas diferentes em que os artistas foram, aspas ou não, né? Foram os que registraram e que salvaram aquelas épocas. Não sei se você concorda comigo, não é? Acha você que nós estamos vivendo um tempo assim também que a arte pode registrar e nos salvar ao mesmo tempo? Eu acho, Brega. Eu, por exemplo, como todo mundo, estou aqui confinado em casa, então, para além do trabalho com a universidade que eu estou conseguindo desenvolver,